deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão, visita novamente Mato Grosso. Ele participa do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Benita Borelli, também do PSC, à Prefeitura de Várzea Grande. E é com o deputado Jair Bolsonaro que nós vamos conversar ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jair Bolsonaro, que é provavelmente um dos candidatos à presidência da República. Boa tarde. Boa tarde. A primeira meta proposta pelo partido nós já atingimos. Nós já estamos com mais de 10% em pesquisas nacionais. Então, é sinal que estamos no caminho certo. Em especial pelos ataques que eu venho sofrendo ultimamente. Deputado, nessa semana aqui, nós entrevistamos aqui no Jornal do Meio-Dia um colega de partido do senhor, que está inclusive aqui no estúdio, que é o deputado Vitório Galo. Quando eu perguntei a ele sobre as polêmicas que envolvem o deputado Jair Bolsonaro, primeiro ele disse o seguinte, elogiou o potencial que o senhor tem, que o senhor é um político que tem futuro, mas disse também o seguinte, o senhor é um diamante que precisa ser lapidado. Nós podemos entender o seguinte, que o senhor precisaria filtrar um pouco mais as declarações polêmicas que o senhor faz? Olha só, eu não fujo de debate. Tá? As polêmicas comigo, elas são potencializadas do lado contrário. No momento que eu defendo as mulheres na questão do estupro e sou atacado e ofendido, acaba eu virando réu no Supremo Tribunal Federal. E estas polêmicas têm me acompanhado. Se não fossem elas, não teria chegado onde eu cheguei. Agora, deputado, quando o senhor disse para a deputada Maria do Rosário que ela não mereceria ser estuprada, isso é uma defesa das mulheres? Ela primeiro me chamou de estuprador. Estava discutindo o caso de um estuprador chamado Champinha, 17 anos de idade, que por 5 dias, ele e mais 4 pessoas estuprou essa menina e no último dia a degolou. E nós estávamos discutindo, por ele ser menor de idade, a redução da maioridade penal. E no debate ali, ela perdeu os argumentos e me chamou de estuprador e foi um ato reflexo meu, tá? Eu estou defendendo as mulheres desse crime. Ela não. O ano passado votamos uma PEC para reduzir a maioridade penal para estupro. Ela votou contra essa PEC. Quem é que está defendendo as mulheres do estupro? Eu ou ela? Na opinião do senhor, o parlamentar ele não deve ser limitado em hipótese alguma, seja qual for a opinião dele, deve falar. O artigo 53 da Constituição é muito claro. Nós somos invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Isso tudo aconteceu dentro da Câmara. Lamentavelmente, o Supremo não entendeu dessa maneira. E no último voto do ministro Barroso, ele falou que essa imunidade, por falar, por opiniões, ela deveria ser relativizada. Ou seja, querem acabar com a única arma que nós temos para debater qualquer assunto sem ter o seu mandato correndo o risco. Isso não pode acontecer. Logo, essas pessoas que falam que lutaram por democracia no passado são aquelas que querem calar uma voz como a minha. Mas, na verdade, isso tudo porque está dando trabalho e vamos, se Deus quiser, estar presente por ocasião das eleições presidenciais de 2018. Agora, deputado, qual a interpretação que o senhor tem, fora essa exploração eleitoral, da iniciativa do Supremo Tribunal Federal de abrir um processo contra o senhor dentro daquilo que hoje se chama como a cultura do estupro? Primeiro que não existe cultura do estupro, tem a cultura da impunidade. E uma grande patrocinadora é a própria Maria do Rosário, que não aceita, por exemplo, projeto como o meu, gravar a pena de estupro e partimos para a cassação química também. A leitura que eu faço, com todo o respeito que tem ao Supremo Tribunal Federal, é uma maneira de me tornar inelegível em 2018. Até porque, no dia anterior, por unanimidade, uma turma do Supremo decidiu arquivar uma representação de Aécio Neves contra a Jandira Fegali. O Poder Judiciário estaria se servindo do papel. A leitura que eu faço, infelizmente, é essa, com muita tristeza, né? Eu quero a altivez da justiça e independência. E essa questão onde a Jandira Fegali, no seu Facebook, ela falou que o Aécio Neves tinha que se explicar sobre os 500 quilos de cocaína naquele helicóptero. Tinha nada a ver com a atividade parlamentar. O Supremo entendeu que sim, tinha a ver com a atividade parlamentar, tanto é que arquivou o processo dela e o meu resolveu transformar em réu. Isso é uma prova inconteste, em menos de 24 horas, que existe a perseguição política e tem intenção exatamente de me tornar inelegível em 2018. Depois de tanta polêmica, então, dessa perseguição, o senhor se arrepende de ter dito ou pretende aí filtrar? Eu costumo dizer que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Vou continuar usando a minha arma, que é a minha voz. O dia que tiver que raciocinar o que vou falar para você num debate, eu estou fora da política nacional. Vou criar galinha, talvez, lá no Rio de Janeiro e cuidar da minha vida. Deputado, falando em soldado, falando em guerra, tem outra polêmica, né?
a polêmica que diz respeito ao processo que foi aberto agora na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que envolve aquele pronunciamento do senhor no plenário da Câmara, quando o senhor fez uma defesa intransigente do coronel Brilhante Ustra, que foi reconhecido pela Justiça como um torturador do regime militar. Apenas uma correção. Ele nunca foi reconhecido pela Justiça como um torturador. Quem o acusou de torturador a primeira vez foi a senhora Beth Mendes, viva até hoje. Beth Mendes entregou a VAR Palmares de Dilma Rousseff, de Carlos Lamarca, que fizeram barbaridade no nosso país. Hoje em dia, na mesma linha como estão me acusando de fazer apologia a um torturador. Quem elogia Dilma Rousseff, muitos elogiam, estão fazendo apologia ao terrorismo também. A lei da anistia está aí. Ambos foram anistiados. Nada podemos falar da vida pregressa dele com o intuito de puni-los de uma forma ou de outra. Agi dessa maneira e continuarei defendendo a verdade sobre o período militar. E dentro dessa verdade está o herói chamado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Por que ele merece ser homenageado, deputado? Quais foram suas ações? Vamos lá. Em 1970, ele entrou no DOI-CODE como major em São Paulo. E nós estávamos vivendo, o teu avô, se tiver avô vivo ainda, converse com ele, vivíamos momentos terríveis no nosso país, onde sequestros de aeronaves, bombas em quartéis, execuções de policiais nas ruas, assaltos a bancos, vivíamos nisso aí. E esse pessoal que fazia isso era treinado em Cuba, Coreia do Norte e na China comunista. E nós tínhamos que botar um ponto final nisso, que a sociedade exigia o fim disso. E esse coronel participou, então, ao esse elemento serem presos, do respectivo interrogatório deles, para que, ao eles confessarem, nós colocarmos um fim no terrorismo que ameaçava a nossa democracia. Esse foi o papel do coronel. E o livro que eu tenho para apresentar para todo mundo é o conhecido como A Verdade Sufocada, o livro que a esquerda não quer que o povo tome conhecimento. E você ali tem fatos, você não tem narrativas, nem testemunhos de pessoas dizendo que foi torturada para ganhar uma indenização, conhecida como Bolsa Ditadura. São pessoas que realmente, o testemunho de fatos que aconteceram e a ação gloriosa do nosso Exército Brasileiro para que o Brasil voltasse à normalidade. Como está hoje, um pouco ameaçada, mas está numa normalidade ainda. Deputado, no próximo mês, no mês de agosto, né, dia 4 de agosto, aí começa a votação final lá do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Aí eu quero fazer uma ligação com o que o senhor me disse agora há pouco aqui, antes do início da entrevista, de que, na opinião do senhor, aquilo que acontece hoje no país tem uma semelhança grande com o pré-64. O senhor está querendo dizer aí que existe o risco de um golpe no país? Primeiro que não houve golpe. Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Tá? E quem elegeu o Castelo Branco foi o Congresso Nacional com voto de Ulisses Guimarães, 11 de abril de 64. Ele só tomou posse dia 15. Os livros de história falam golpe de 64. Mas os livros do MEC é que faz a cabeça da molecada por aí. A molecada está completamente desinformada. As universidades hoje em dia estão formando militantes de esquerda. O marxismo cultural está lá dentro. E nós não queremos isso daí. Agora, temos aqui dentro 14 mil cubanos, mais de 30 mil haitianos em São Paulo, a comando do MTST. Temos o MST aqui fora também, estão muito bem armados. E eu entendo, se Dilma Rousseff ficar, vai ser uma desgraça para o país. E se ela sair, peço a Deus para estar errado, mas acho que eles podem nos lançar novamente numa luta armada, como fizeram em 1966. Do fato que pode virar história e a população pode ter novidades na semana que vem sobre o processo de cassação do Eduardo Cunha. O senhor acredita que isso vai se protelar por mais tempo? Vai se protelar. Ele é uma pessoa bastante inteligente, estudiosa e influente. Eu só espero que o processo dele chegue a plenário depois de decidida a questão do impeachment. Que queiramos ou não, ele foi o homem do impeachment. Sem ele, não teríamos afastado Dilma Rousseff. Queiramos ou não. Se não fosse ele, não teríamos aprovado a PEC da Bengala, aquela que os ministros se aposentam não mais com 70, mais com 75 anos, e caso o Dilma viesse a continuar, eles botariam mais 3 dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagine o Supremo Tribunal Federal com o ex-ministro Cardoso lá dentro. Acabou a justiça. O fato que o senhor colocou aí agora, de que Eduardo Cunha foi o homem do impeachment, isso daí explica aquele encontro, domingo passado, na calada da noite, entre Eduardo Cunha e o presidente interino
Michel Temer? Tem uma coisa mais grave, explica, sim, mas tem uma coisa mais grave que aconteceu essa semana dentro do Supremo Tribunal Federal. Decisão deles. Se não tiver vaga em presídio, quem for condenado a uma pena em regime fechado vai para o semiaberto. Quem estiver no semiaberto vai para o domiciliar. Está na cara que os condenados do Petrolão, caso sejam condenados, com toda certeza eles não cumprirão qualquer pena atrás das grades. Esse, infelizmente, é o recado que o Supremo deu essa semana, relativizando a questão da prisão pelo fato de elas estarem superlotadas. Eu vou insistir. Qual leitura o senhor faz desse encontro fora da agenda à noite de Eduardo Cunha e Michel Temer? Olha, tem muita gente, pessoa importante, que está no Petrolão, mas que o nome não veio a público ainda. E o testemunho, a delação de Marcelo Odebrecht vai atingir gente fora do Poder Legislativo, com toda certeza. E uma possível delação de Eduardo Cunha aterroriza a República. Eu não acredito que ele faça isso daí. A não ser que você... Ele só poderia fazer algo se a filha dele realmente fosse atrás das grades, como fez o Pedro Correia, por ocasião da possibilidade da filha ser condenada a alguma coisa, ele resolveu entrar na delação premiada. Deputado, obrigado pela presença, obrigado. pelas informações do senhor e boa estada aqui em Cuiabá, Praça Grande. Muito obrigado.